Bombinhas é um dos mercados mais valorizados do Brasil, mas poucos entendem como funciona. Esse é o segundo episódio do Império Talks, um podcast sobre decisões, estratégia e o que ninguém te conta sobre o mercado de bombinhas. E hoje estou aqui com o Jonathan, onde fizemos o nosso primeiro episódio, e hoje estamos com um convidado especial aqui, né, Jonathan? Isso, nosso amigo, colega de profissão aí, Alisson Santos. Ô, pessoal. Primeiramente, prazerzaço em te receber aí, de coração. A gente é colega de profissão há alguns anos aí que a gente se conhece. E hoje a gente quer conhecer um pouco tua história, quer que se apresente e tal, e depois a gente vai saber os bastidores da tua profissão aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de vocês. Para mim é um privilégio muito grande poder sentar aqui nessa cadeira. E eu tenho certeza que esse projeto ele vai sair daqui de Bombinhas e vai atingir muitos lugares, né? Bom. Que Deus abençoe grandemente vocês nesse novo projeto. Que bom, que bom. E a nossa ideia, né, Jonathan, é realmente trazer colegas de trabalho para realmente quebrar esse paradigma aqui que é concorrência e tal. Eu acho que mais é para isso, conhecer histórias reais de pessoas como a nossa que veio para cá. E um pouquinho que eu conheço da tua história, assim, já me inspirou muito, né? Obrigado. E também, Alisson, para entender, o primeiro episódio nosso aqui, a gente trouxe o bastidor, principalmente do Anderson, foi quem, para nós, abriu o mercado aqui de vir embora, de enfrentar. E aquele dia que a gente conversou no evento da Consultora Vertical, acabamos nos encantando com a tua história. E a gente queria que você contasse para nós como que surgiu Bombinhas no radar do Alisson. Quem é o Alisson, né? Hoje e depois para chegar aqui. Olha, para mim é muito gratificante poder contar um pouquinho para vocês e para quem está nos assistindo, que tudo tem uma história, um começo, um processo, e como todo mundo, eu saí de baixo, né? Sou do interior da Paraíba, uma cidade chamada Patos, e na época eu trabalhava na Honda e eu passei pelos momentos assim complicados, fiquei desempregado e não tinha ninguém aqui em Bombinhas, não conhecia ninguém aqui em Bombinhas, só o pai da minha esposa que morava aqui. E um dia ele me ligou: aqui você, pelo teu currículo de vendedor, você vai se dar bem, né? Mas, perdão, a tua esposa, ela era daqui? A Ou minha, você, como é que é a essa minha história aí? esposa, ela é de lá, veio morar aqui Entendi. pequenininha e voltou para lá. E foi onde eu conheci ela. E o pai e a mãe dela moram aqui há muito tempo, né? E foi ele que me fez o convite para vir para cá. Mas na minha mente, eu ia trazer o meu currículo, eu ia trabalhar numa Honda, numa Volkswagen, eu ia trabalhar no que eu já fazia, né? E foi tudo ao contrário. Coloquei currículo em todo lugar, Porto Belo, a nossa região, e não fui chamado. Não fui chamado e a cultura daqui um pouco diferente de onde a gente morava, né? O aluguel um pouco alto. E meu pai me ensinou que quando a gente casa, quer casa. Eu não queria morar na casa de ninguém, eu queria ter o meu lugar, né? E acabei alugando um imóvel ali em Porto Belo, e aluguel eu tinha que me virar. E foi aonde que nasceu a ideia de vender chapéu na praia. Chapéu na praia. Eu comecei a vender chapéu na praia aqui de Bombas, cara. Foi aonde começou a minha história. Não tinha nada aqui ainda, né? A gente chegou e eu comecei a vender chapéu. Eu vendia 70, 80 chapéu por dia. Caraca. Todo dia eu vendia bombas, bombinhas, mariscal, eu ia caminhando. E quando eu saía do chapéu, eu ia caminhando muitas das vezes para Porto Belo, para onde a gente morava. E a gente morava mesmo assim em uma situação difícil. A gente morava, pra você ter uma ideia, a nossa cama era um colchão no chão. O nosso roupeiro era a mala no chão. Mas a gente tinha um sonho, né? Porque lá no Nordeste, o pessoal ele se adapta muito, tudo tá bom, e eu queria sair daquela bolha, porque eu sabia o que Deus estava preparando para minha vida era algo melhor, sabe? Mas para viver coisas extraordinárias, você tem que dar um passo extraordinário. E eu saí de um lugar que sem conhecer ninguém, vim para cá
e fui vender chapéu na praia. E essa história tua que encantou nós de tu vender chapéu. Mas uma pergunta, curiosidade, conseguia, porque nós vivemos aqui 4, 5 meses de Uhum. bastante movimento e essa venda, tu conseguia se manter o ano todo? Como é que era esse... Assim, o pessoal me pergunta muito isso quando eu tô assim com amigos conversando. Eu fazia em torno aqui de, eu posso falar em valores, né? Eu fazia Uhum. em torno de 500, 600 reais por dia livre. Eu fazia Na temporada? na temporada, né? E depois da temporada, o que foi que eu fiz? Eu peguei o que eu ganhei no verão, comprei um Clio, né? Que eu brinco que era aquele da família Adams lá, que a gente tinha que fazer assim, né? Levar com os pés. E aí eu comprei meia, comprei aquelas mantinhas de frio e fui para Chapecó, viver outra experiência, né? E nesse período de experiência que eu achava que ia ser como uma praia, não foi. Mas com o chapéu. Não, Vendendo... Não, lá não, não, saí Chapecó do não. chapéu lá, eu fui para meia e fui para Meia. mantinha de frio, né? E ali começou a apertar as coisas. Começou a apertar. E nessa casa que eu aluguei em Porto Belo, o apartamento, eu aluguei com o pessoal da Marcos Imóveis, seu Marcos. E um dia ele me deu um cartão. Você não pensa em ser corretor, né? E eu peguei e guardei esse cartão, né? Na minha mente, gente, eu pensava o quê? Eu pensava que o corretor de imóveis, assim, vai ser corretor. Eu pensava, vou começar ganhando bem, né? Todo mundo Primeiramente, pensa. minhas coisas vão mudar, né? E foi aonde eu resolvi entrar nesse ramo imobiliário. Foi através ali. Uma curiosidade, Thales. Meus primeiros passos de corretor de imóveis foi com o seu Marcos também. Foi com o seu Marcos? Trabalhamos 17 dias. Oh, Aí depois eu acabei. Ele queria que eu fosse para Mariscal. Faz quantos anos isso? Tu lá? Eu vai fazer 14 anos. eu já faz uns 10 anos, mais, eu acho. Não, Já 14 faz. anos não, 12 anos que eu tô aqui. Faz. Então Uns foi 10 anos depois. faz. Foi depois. Ele queria que eu fosse lá pro Mariscal. E um dia eu fui lá, cara, não tinha nada no Mariscal. Eu disse, não, meu Marcos, aqui não. Aí acabei saindo. É interessante, Não, né? Mesmo. ele falava para mim que era o professor, né? O É, professor do pessoal. E foi ali que eu comecei no ramo imobiliário, né? Eu pensei assim, olha, bati as paradas, né? Na minha mente, né? Cheguei, escritório e tal. Tinha bastante corretor na época. E foi ali que eu comecei, né? Comecei como corretor. Ali começou a história do Alisson corretor, né? 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ali que e tu entrou, tipo, na locação, na eu venda. comecei na locação, né, primeiro, né, na locação, ele conhecia os imóveis, né, tal, aquele processo, e logo no próximo ano já fui para venda. A dona Lígia falava que não, ele tem um potencial de venda, vamos. Se o cara tirar os 600 no chapéu... E foi aonde eu comecei ali como corretor de vendas, né? Primeiramente a Deus, segundo eles me deram a oportunidade. Na época me deram o Cresci também. A gente tinha uma condição financeira muito pouca, mas tinha um sonho. E foi através desse sonho que a gente chegou onde a gente está chegando hoje, né? E legal vendo tu falar do Marcos. Hoje tu tem a tua imobiliária, né? Eu tenho a imobiliária. Mas eu acho bacana, Alisson, porque e é fruto das pessoas que prosperam essa gratidão, porque são Sim, pessoas que, num cenário da tua vida talvez mais ruim, mais fraco e tal, sim, incentivaram, apoiaram, viram o claro, potencial, né? Porque claro. nesse momento muitos não veem potencial, Sim. querem julgar e tal, então é Não, legal essa gratidão eles tua. me deram abriram as portas, né? Aí depois também tive o privilégio de trabalhar com o Marcelo da Martins também, que foi um bom professor para mim. A gente tem que ser grato, né? A gente não pode esquecer de onde a gente passou. E foi ali na Maximov que eu comecei, meu Deus, o processo foi Foi difícil. difícil. Foi. Minha primeira venda aconteceu com 3 meses, cara. 3 meses, 3 90 meses. dias. Mas eu já estava com vontade de desistir no primeiro. E minha esposa, não, continua. Atrasava a luz, atrasava ali o aluguel, as coisas não iam da forma que eu queria. Mas a minha esposa, ela tem muita fé, cara. A minha esposa, eu saía de manhã e ela dizia assim, se a gente tinha um compromisso ou um boleto, alguma coisa, ela sempre diz, até hoje, ó, Deus, ele vai prover. E pode ter certeza, muitas das vezes o sobrenatural acontecia. E Deus realmente, a gente nunca perdeu a fé. Isso é bom, né? Não, legal, É, nós até falamos no primeiro ali que a esposa ela é
é algo muito importante nesse Sim. processo, né? É a base, né? Porque a gente se sente um pouco impotente, porque você está ali fazendo tudo, só que depende de um cliente querer comprar, depende de casar o imóvel. É isso E mesmo. nesse período, o início principalmente ele é longo, é demorado, todo mundo Oh, passou por isso. E aí eu acho que vendo você falar também hoje, que tu é um case de sucesso na cidade, a esposa ela é o um principal, né? Porque A gente até falou no primeiro, né? Nós também é a mesma base, né? E é uma base que sustentou também. muitas das vezes, assim, pra vocês terem uma ideia, eu desisti em um certo momento. Mas quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, eu costumo dizer que quando ele já determinou o caminho que você vai seguir, você pode até dar a volta, mas você vai terminar onde ele terminou que você chegava. E eu fui chamado para trabalhar na Berlândia, nesse meio período, porque eu estava preocupado, a venda não acontecia, e eu fiquei preocupado, né? A gente só tinha a Ana Beatriz nessa época, era pequenininha, e eu fiquei preocupado. Mas você acredita que o meu cliente chegou na Marcos e falou, e o Paraibinha? Fala assim, e o Paraibinha? Não, o Paraibinha ele só tá vindo à noite, porque não sei o quê. Não, eu vou lá. Ele foi me buscar na Berlândia e disse assim, ó, eu vim comprar o apartamento com você. E Caraca. aqui não é o lugar para você. Não é falando mal da Berlândia, né? Sim, Tô sim. falando assim, não é lugar para você. Que o que Deus tem para você é algo bem maior. Legal. Cara, na mesma hora eu olhei pro gerente e falei, agradeço, não fazia nem um mês. Eu agradeço por tudo aí, mas Obrigado, foi tchau. lá, a gente foi e vendi meu primeiro apartamento ali e começou. Aí Aí foi. Deus foi abençoando, Deus foi abençoando e estamos aí até hoje. Que legal, cara. E quando que foi a decisão tua de abrir a tua imobiliária? Paraíba toma chimarrão, não? Eu agradeço, Ah, obrigado. tá bom, tranquilo. Olha, na verdade, eu trabalhava no Marcelo Martins e sempre, desde muito tempo, eu tinha essa vontade, esse desejo de abrir a imobiliária. Deixa eu te perguntar antes, já que tu falou de desejo. Porque hoje é muito fácil você olhar para trás e sou vendedor de imóveis e tal. Uhum, Mas, por exemplo, eu quando vim para cá, eu nunca tinha vendido um imóvel. Vendia de tudo, menos uhum. imóvel. Mas algum tempo na tua vida, antes de ser corretor, você sonhava em ser um corretor de imóveis? Não, Não tinha nada de. nunca imaginei. Nunca imaginei assim. Olha, nunca mesmo. Que Nunca imaginei assim de forma nenhuma. interessante, né? Uhum. Eu lembro que quando a gente veio para cá também, a gente nunca vendia carro, vendia revista, Ah, vendia de tudo, né? isso também. Mas imóvel, é que para nós, a nossa região não girava tanto, né? Era uma coisa mais demorada e tal. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. A gente morava nessa cidade, no interior, na zona rural, e a gente era muito humilde, irmão, muito humilde. Às vezes, até de falar, eu me emociono, porque ver o que Deus já fez na minha vida e ver como é que a gente tá hoje, pra você ter uma ideia, a gente morava numa casa de barro, irmão. Isso é muito comum no Nordeste. Casa de barro, banheiro é fora. Minha mãe era doméstica, minha mãe ganhava 375 por mês, se eu não me engano. Eu lembro uma vez que eu falei, mãe, todo mundo compra uma TV de 14 polegadas, logo quando... CCE, me lembro quando fosse CC. hoje. E quando é que a gente vai ter uma TV? A gente, menino, não entendia, né? E um dia ela ganhou o salário dela, pegou o salário dela todo e comprou essa TV. Cara, eu fiquei muito feliz. Então, assim, a gente veio muito de baixo. Muito, muito, muito. Pra você ter uma noção, é, graças a Deus nunca faltou o que comer. Mas a gente limitava, já chegou o ponto da gente limitar, não. Vamos fazer ali 6 pedacinhos de carne, então minha avó um, você um. É a realidade. Então, por isso que eu nunca vou esquecer de onde eu saí. Isso é, É porque a gente. é uma essência que É não uma sai. essência, né? Isso é verdade. Então eu passei por esse momento todo. E graças a Deus hoje a minha mãe mora numa baita casa, cara. Que legal. Eu moro bem, meu pai mora bem, tem carro, eles vêm pra cá, volta. Então, assim, Deus, ele honrou grandemente a nossa família. Que legal, cara, que Né? legal. E parte dessa virada da sua família, garanto que tem uma ajuda tua Isso, também. a gente, porque assim, ó, a nossa família é, é aquela coisa. Eu até brinco até com a minha filha. Eu falei, hoje as escolas ela tem que ensinar mais educação financeira.
né? Tem que Exatamente. puxar muito isso aí. Hoje é só aquela coisa, não, você tem que estudar, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade e tal, mas não ensina porque tem uma engrenagem, né? Tem um processo. E eu sempre quis sair dessa bolha. Eu sempre quis mais. Desde pequeno eu sempre queria mais. Como eu falei, comecei a trabalhar cedo, comecei trabalhando na roça com meu tio, né? E eu falei, não, isso não é para mim. Na época do DVD que fazia sucesso lá no Nordeste, eu fui lá, primeiro o dinheiro que eu ganhei, comprei todo em DVD e vendia nas portas. De Mas casa em casa já eu era vendedor, né? já era vendedor. Tava no sangue. Já estava no sangue. Eu sempre queria mais, cara. Eu nunca assim me acostumei com salário. Para mim, salário nunca assim. Eu sempre penso assim, a gente pode mais. Verdade. Eu sempre penso dessa maneira. E é legal isso que tu fala, porque eu aprendi, depois que eu entrei nessa profissão, que instintivamente a gente uma forma de orgulho é a zona de conforto. E eu nunca levei isso como, isso é orgulho, mas muitas vezes as pessoas se acomodam naquela vida e é sofrido, mas ela se acomodou aquilo ali. Então, Não quer sair, né? exato, e quando tu toma essa decisão que a gente falou de furar a bolha, aí o próprio Deus abre as portas e começa a prosperar, tu pode ajudar a tua família, hoje a tua filha vai ter digamos assim, uma totalmente diferente, Diferente. né? Pra você ter uma ideia, quando eu estudava, eu andava como daqui, no Forte, em Porto Belo, para pegar um pau de arara que é conhecido lá no Nordeste, para poder ir para a escola. Hoje a minha filha estuda no Bom Jesus ali, a van pega em casa, Casa. tudo é mais fácil, a gente não tinha celular, não tinha as tecnologias que tem hoje, era tudo difícil, ó, acordava cedo, e hoje as coisas estão fáceis, né, cara? E a gente tem que aproveitar muito isso. Eu falo sempre para ela. A gente tem filhos, a gente ensina para que dê valor a isso, né? Isso mesmo. Claro que às vezes não precisa eles passar por aquilo que a gente Não, passou, mas que valorize isso, né? Mas é uma dificuldade hoje, e abrindo um parênteses aí, tu conseguir ensinar para tua filha dar esse valor, né? Não o preço, mas o valor, sem ela passar por isso, é porque verdade. a minha geração, né, passou por essa fase de escassez, de não ter, Uhum. e hoje tem que ensinar o filho a dar valor, mas sem passar por isso, né? Então é Sim, sim. uma missão bem bacana. Fecha parênteses, vamos pro próximo. Viu, Alisson, tu falou que trabalhou na roça, né? Trabalhei. O que a Trabalhei. roça te ensinou no mercado imobiliário? Olha, boa pergunta. Uma vez, eu não sei se vocês conhecem, no Nordeste tem uma árvore que é uma planta que se chama, é uma favela, tem espinho. E o meu tio, uma vez que eu trabalhava para ele, pediu para me arrancar de chibanca. Chibanca, não sei se vocês conhecem o que é uma Não. chibanca, é um tipo uma ferramenta braçal pesada que você vai cavando, né? Manual, né? E eu nunca vou esquecer isso. Era umas 2 horas da tarde, o sol quente, eu pá, 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 pá. Sozinho da Paraíba, hein? Sozinho, boa. Aí ele olhou para mim assim e disse: Olha, aqui você decide. Ou você vai continuar o resto da tua vida fazendo isso aqui, ou vai ser como eu, ou você vira a chave e tenta fazer coisa diferente. Eu nunca esqueci. Então, Interessante. hoje eu vejo o momento, o nosso trabalho, o ramo imobiliário. O que é que acontece? Tem muito corretor, eu falo com meus corretores sempre. Fez uma comissão boa, não se acomoda. Exatamente. O que acontece no nosso mercado? O cara fechou uma permuta, o cara fez uma venda e ganhou uma comissão legal. Eles pensam que às vezes nunca vai acabar aquele valor e começa a tirar o pé do acelerador. E não podemos tirar o pé do acelerador. Porque o corretor de imóveis, eu sempre falo, tem mês que é bom, tem mês que é um pouco mais fraco, tem mês que é maravilhoso, então você tem que subir na escada, mas nunca ter que voltar um degrau, sempre subir mais um pouquinho Exatamente. para conseguir os objetivos, que é comprar uma casa, comprar um carro, manter a vida, o padrão do corretor, né? A gente tem que manter um padrão também, que nosso ramo hoje, querendo ou não, o nosso status, a nossa vida, o nosso dia a dia, conta, né? Exatamente. Até tendo exemplo, vocês dois, né? Ficaram Na foi uma semana Argentina, na Argentina, eu né? Como é que passei 12 ficou? dias na Argentina. Tu fez, falou 6.700 e 6 mil poucos. e poucos, fez quantos mil quilômetros lá? Aqui eu fui de avião, mas lá dentro fiz 3.000. Então tu vê, é um custo que você Sim, tem e por um risco que não é uma venda feita, né? claro, é um Então tu tem que ter trabalho. um
um caixa para você poder Sim. investir para vir lá na frente, né? E a Alisson Imóvel, falando agora da minha imobiliária, eu levei 2 corretor, tudo por conta da nossa imobiliária. Eles, hotel, apartamento, restaurante, jantar com Combustível. restaurante, com cliente, almoço com cliente. A gente não vai deixar o cliente pagar. Então, é uma. Eu não falo que é uma despesa, né? É um investimento. Investimento. É um investimento. Às vezes vem a longo prazo, às vezes vem mais rápido, mas vale a pena. E quando você faz com excelência, né? O pessoal viu, o John estava na Argentina, o Alisson estava na Argentina, mas teve um preparo, né? Teve campanha, a equipe aqui ficou ligando, ficou trabalhando, né? Exatamente. E o legal, Alice, que nós conversamos antes ali, eu sempre, graças a Deus, tu também vai, Argentina, a gente sempre consegue fazer uma venda e tal. Sim, Essa vez eu fiquei 7 dias lá, a gente fica longe de família, a parte de tudo isso tem a parte da família, tu fica mesmo. longe, eu tô com meu menino pequeno, e, e eu não vendi nada, mas teve, meu colega até que estava comigo, que nunca tinha ido, ele disse, cara, quanto atendimento, quanta pessoa nova. Aí eu comecei a parar para ver e falando de lavoura lá, de roça, é uma plantação, né? Sim. Então eu atendi muita gente, que nem eu te falei, fiz lá dentro 3.000 quilômetros, atendia um, ia para uma cidade, atendia outro, e não, tu volta, se você posta, ou se tu fala para alguém, não vendi nada, parece que é uma derrota, né? Mas não Mas é. é uma plantação que tu vai regar e amanhã ou depois vai colher frutos dela de uma forma ou de outra, né? Então, A minha filhinha mais nova fez 8 meses, né? Eu estava na Argentina. Estava na Argentina e eu falei para os corretores que estavam comigo. Eu falei, ó, para você ver como é essa profissão, você tem que pagar o preço por ela. Exatamente. Você tem que se levantar de manhã, olhar o lado. Hoje a minha pequenininha, ela dorme no nosso lado, no bercinho, e quando eu levanto, eu olho para ela. É a minha maior motivação, sabe? Nem todo dia faz sol, nem todo dia é chuva. Tem dia que não é como a gente espera, né? Exatamente. Tem dia que tem coisas que fogem do nosso controle. Mas quando a gente olha para nossa casa, para nossa família, para mim é uma motivação que não tem explicação. Eu Exatamente. falo para os corretores todos os dias: vocês olhem a família de vocês, lute por elas, dê o melhor por elas, sabe? É porque não é questão só de financeiro. É, eu até brinquei com um corretor meu. Você imagina, né? É até um pouco forte o que eu conversei com ele. É, a sua mãe, ela tem algum problema de saúde e hoje o tratamento da sua mãe hoje for 50 mil reais. E aí eu te pergunto, você vai depender do SUS ou você vai resolver o problema? É forte? É forte, mas pode acontecer, Exatamente. né? O Alisson, só abrindo um parênteses aí, Hum, que eu bato muito nos corretores e vejo que acho que você também faz isso. A gente está olhando para o nosso lado, pela nossa família, a nossa sim, profissão, e você olha, quando o corretor acho que entende que o cliente que senta na frente dele também tem a mesma família que ele, teve as mesmas histórias que nós, e está sentado na tua frente para comprar um apartamento, a coisa fica diferente. Que aí você valoriza o que ele realmente quer e acaba não colocando ele numa furada, não acaba botando um negócio. Então, uma das coisas que eu sempre digo, cara, o cara vai comprar um terreno, a minha época tinha terreno de 90 mil, e vai comprar uma pousada de 10 milhões, tem um ser humano na tua frente que tem uma família, tem uma sim, filha às vezes que dorme do lado, tem tudo isso. Então, eu acho que a nossa profissão, e eu vejo, a gente está conversando, eu vejo que tu tem essa essência sim, de cuidar o que você vende. claro. Graças a Deus, nesse tempo todo, eu falo sempre para os meninos e eu sempre faço isso. A gente vende sonho. Você Vende imagina, eu já sonhos. peguei cliente que olhou para mim assim, eu juntei com a minha esposa, eu sempre vinha, alugava em Bombas, então eu juntei esse dinheiro, porque era um sonho nosso comprar um apartamento aqui, então por isso que tanto eu como a imobiliária priorizo muito eh, construtoras sérias, né, pra gente trabalhar. Eu sempre falo, sabe o quê? Colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e acordar tranquilo. Eu acho Exatamente. que não tem coisa melhor, o mais né? importante.
E para não voltar, como é? Derrubar a favela com chibata? Como é que é? Algo A chama- chibanca, né? Chibanca. Chibanca. Não podemos voltar. Mas é a lição muito bonita do teu tio, né, cara? Não, mas é. Que E hoje, sacada, né? e hoje quando pronto, pra você ter uma ideia, eu vou viajar agora, dia 25, né? Eu vou ser padrinho no casamento lá, vou dia 25. Toda vez que eu vou lá, ele vai me ver. Que legal. Em 2023 eu fui, ele chegou pra mim assim, me abraçou e falou assim: valeu a pena, valeu a pena, porque é, eu sei de onde você saiu e você nunca Legal. perdeu a sua origem, a humildade, nunca, meu pai me ensinava, sempre me ensinou, só queira o que é seu. Exatamente. O que é seu, o que não é seu, deixa lá. Se você for fazer um negócio que você vê que vai te atrapalhar, vai atrapalhar o teu nome, nem faça, né? Por isso que o nome da minha imobiliária é Alisson Imóveis. Eu falo Teu nome. pros meninos, isso aqui tem o meu nome. Isso aqui é uma coisa que vai ficar para minhas filhas. Então, eu não faço qualquer negócio. Eu Legal. coloco a cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo. Se for para fazer uma coisa para tirar o meu sono, eu nem faço, né? Então, essa é uma maneira que Legal. trabalhamos. Legal, e é bíblico isso, a questão dos conselheiros, né? O Anderson contando que na vinda dele teve um tio, foi muito importante, com um conselho, tu teve um tio, eu Aham. tive ele, que me deram essa, então é importante ter alguém que te incentive e que te faça sair da bolha que você tá, né? Bacana pra caramba. Cara, e nada é por acaso, eu acho, tá? Não. Essa conexão, o primeiro podcast, a gente tava pensando aquela vez que falou contigo, vamos fazer. Trabalhamos na mesma imobiliária, não sabia disso. Foi, Nós somos trabalhei. na Marcos. Viemos pra cá só com a cara e a coragem. É isso aí. Filho, casado. E um tio aconselhou, agora tá fechando tudo. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas falam assim: o Jonathan vende, eu escuto muito, o nome Jonathan vende muito, o cara é diferenciado, mas ninguém sabe o preço que o Jonathan paga, quanta ligação ele faz. Eu tenho certeza, se a gente chegar no escritório, ele não vai estar conversando, porque tem pessoas que querem viver coisas extraordinárias, mas não quer pagar o preço, né? Cara, e uma coisa assim, ó, eu nunca tô na frente dele aqui, ele sabe, eu nunca vi ele reclamar de um lead. Eu Pô, acredito. não tô recebendo cliente, nunca vi. Isso faz 8 anos, 9 anos, 10 anos que ele tá aqui, mas que a gente começou ali junto, 8 anos, eu nunca vi ele reclamar de um lead. E eu vejo também, converso inclusive com os colegas meus, muitos reclamam do plantão. Cara, tipo, hoje eu não faço plantão, graças a Deus eu consigo atender os meus clientes, indicações, não recebo lead da imobiliária também, porque os meus clientes próprios indicam, mas eu vejo que quando eu fazia isso, e eu vejo que o Anderson me ensinou, porque ele também fazia, cara, o plantão não era uma reclamação, um peso, cara, era a É uma oportunidade de oportunidade. fazer uma venda. E eu vejo que uma trava nos corretor, porque criou na cabeça que, vou fazer plantão, aquela coisa ruim, aquela sensação ruim, parece que a coisa não acontece, cara. Aí, às vezes, a gente pega um corretor novo que entrou, sabe que tá com aquela gana, o cara vem, pega um cliente e vende. Num plantão de domingo de tarde. Então, a cabeça da gente como corretor, ela influencia muito na nossa atitude e, consequentemente, no resultado nosso. Mas é verdade. Mas assim, ó, se ele não quiser os leads, tu passa pra mim. Tranquilo. É que eu não pego o lead, porque daí se eu não vender, ele não pode me demitir, né? Eu tenho uma desculpa. Sempre tem uma coisa por trás. O Alisson, mas o John tava falando antes ali, e queria que tu falasse pra nós do momento da tua virada. Que virou a chave e disse, cara, agora é isso mesmo. Assim, olha, o momento da minha virada foi eu sempre falo que foi Deus, porque realmente foi Deus, né? Eu chegou, era duas garotas assim, um pouco nova, ali na Marcos Imóveis, e falou assim: meu pai quer comprar. Meu pai quer comprar. Aí eu falei: vamos atender o teu pai, né? Vamos entender o que ele tá procurando. E foi onde eu conheci esse cliente que acabei vendendo 3 Lumina de uma vez. Eu tava na planta, não tinha nada, só tinha o tapume, né? E por isso que eu gosto muito de vender imóvel na planta, né? E eu vendi esses 3 Lumina para esse cliente, mas ele queria. É aí que tá a visão do corretor de imóveis. Eles falaram assim para mim: eu quero
eu quero comprar uma cobertura para mim investir. Na hora, eu falei assim, se é para investir, eu não acho legal comprar a cobertura. Eu me posicionei, né? Eu me posicionei porque o quê? Eu buscava o melhor para o cliente. Se for para investir, não acho legal vocês comprar a cobertura. Era uma cobertura pronta, mas lá no Ricardo, na Rua Canário, eu falei, não é interessante comprar a cobertura, tá? Mas eu vou levar um negócio que é interessante e vocês vão investir praticamente o valor da cobertura. Foi aonde que ele comprou ali os 3 Lumina. Foi ali que deu a virada deu aquela comissão gorda, né? Que a gente Foi. ficou feliz, né? Foi aonde que começou. Foi aonde. Aí depois veio permuta, aí as coisas foram. Eu acho que o tempo, ele vai nos capacitando e nos preparando. Eu tenho certeza que Deus não coloca na nossa mão se a gente não estiver preparado. É verdade. Então, Sim, tudo é um preparo. Se você não estiver preparado para receber, o Senhor não vai lhe dar. Irmão. Isso eu tenho isso comigo. Então, eu acredito que tudo que a gente passa é um processo. Mas se nós suportar o processo, vamos viver um propósito extraordinário. Que legal, cara, que legal. E que visão, né? E essa visão que realmente, Sim. porque é arriscado, né? Tu se Aham. posicionar. Se o cara dizer, não gostei, já não quero mais a cobertura, tá naquela. Então, bacana, isso aí é bem interessante. E a gente depois desse negócio, olha, pra você ter uma ideia, eu fiz vários negócios também. É uma coisa Aí que, tu já poxa, estava com a tua empresa, tua não, imobiliária? Não, ainda não, não. não Ainda estava. estava ainda trabalhando como corretor. Trabalhando como corretor. E o que te levou a decidir abrir a tua imobiliária? Primeiramente, Deus novamente, que sempre é meu alicerce, o sonho, né? Eu tinha muito tempo vontade de abrir imobiliária, mas tinha uma coisa que me atrapalhava, sabe o quê? O medo. Medo, O não. medo, cara. E uma vez eu ouvi de uma colega minha que ela falou assim pra mim: quem tem medo não tem fé. Pegou pesado. Foi. Ela falou assim: quem tem medo não tem fé. Na hora eu fiquei assim, igual o Anderson fez assim, mas eu parei pra pensar, é verdade. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Já imaginou? Você já imaginou Jesus falou pra Pedro: Pedro, vem até mim. O Pedro teve fé para ir até o Senhor. Correto? Porque o Senhor chama Pedro, mas ele foi ousado. Ele colocou o pé na água. E foi ali que eu entendi que era necessário eu colocar o pé na água. Então, tem coisa na nossa vida que a gente precisa colocar o pé na água. Verdade. Sabe? Porque todos os dias o Senhor fala assim: eu estou contigo. Verdade. Confie em mim. Né? Eu brinco, se você tiver fé com a sua conta bancária cheia, é fácil, irmão. Fácil, né? Né? Não é fácil? Eu vou abrir uma coisa aqui, tá tudo perfeito? Tô com É dinheiro. fácil. Mas quando você tem fé, você assim, ó, eu vou abrir em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza, meu irmão. Você, aí é a fé. Porque do nada você vende apartamento, do nada o Vai. cliente te liga, do nada as coisas vão acontecendo. É aí que é a fé. Exatamente. Mas eu vou te fazer uma pergunta de empresário para empresário. Certo. E tu também é cristão, né? Sim. E eu vejo há um tempo atrás virar modinha ser gospel. Virar modinha dizer que Deus está no comando, Aham. né? Mas realmente no dia a dia você passa por algumas coisas que te botam a tua fé em ação, né? Com certeza. Se tem alguma experiência que você tem assim, que tenha vivido, cara, essa aqui eu tive que. Alguma coisa que fortaleça isso, porque eu Tenho, sinto que em você tem isso, eu né? tenho. E eu sei que acontece isso várias vezes. A gente, como. Eu estou falando do Alisson empresário agora, Aham. né? Porque eu tenho assim, Alisson, desde que eu abri como empresa, muitos sabem, eu e o Jonathan fomos sócios um ano, depois ele disse, antes, não quero cuidar de CNPJ. E aí você começa a gerir pessoas. E existem momentos assim que eu vejo entre você estar na frente de um, eu estou falando não clientes agora, Sim. corretores. E um corretor que você entende que daqui a pouco não te gera números, mas tem algo dentro dele que você precisa trabalhar e não é à toa que ele está ali. Eu não sei se você passa por isso ou não. Eu queria Passa. entender Eu isso. acho que é geral, né? Eu passei. Você é empresário, você sabe, né? Tem meses que a gente tem uma planilha, né? Faz
uma programação do que vai entrar, né? E eu tinha um valor razoável para entrar. E no dia de entrar, a consultora me liga. Houve um imprevisto, tal, vai entrar um pouco mais para frente. Mas eu precisava que tivesse entrado naquele momento. E na hora, assim, eu pensei, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Vou ter que tirar dali, vou ter que vender isso aqui. E, e ali eu vi que realmente o Senhor estava no negócio. Sabe por quê, irmão? Porque eu pensei, e agora? Mas do nada, um cliente que eu atendi há tempo atrás me liga, vamos fazer assim. E por incrível que pareça, no dia do compromisso, o valor estava na conta. Não faltou. Não faltou. Não faltou. Então, na minha percepção, Deus tá no negócio. Sabe por quê? Porque não tinha, sabe? Eu tinha que desfazer de alguma coisa, ou ter uma aplicação antes, né? Tinha que fazer uma coisa acontecer. E o Senhor foi lá e não precisou fazer nada. Porque sabia que a maioria das pessoas quer fazer as coisas com as próprias mãos. E tem hora, meu irmão, que é necessário a gente tirar as nossas mãos, sabe? Uma vez eu estava no escritório e a gente é o primeiro a chegar, o último a sair, né? E todo mundo tem ido embora. E eu fiquei lá fazendo uns anúncios, um negócio. E do nada, o Senhor me trouxe assim, eu pegando a estrada ali, a BR, para Curitiba, sabe? Mas quando eu chegava lá em Joinville, eu parava o carro no acostamento, eu descia do carro, eu abria a porta da frente do carro e eu dizia, Senhor, leva o carro, porque eu vou para o banco de trás, porque até aqui foi o meu braço, foi a minha força, foi o meu conhecimento, foi do meu jeito, mas daqui para frente, Senhor, vai ser feita a tua vontade. Então, eu acho que fé, É eu acho isso. não, eu tenho certeza, É. a fé é isso. Exatamente. Tu bota o pé e Deus bota o chão, É né? isso mesmo. Legal. Né? Nós tivemos uma experiência com a minha esposa ali na pandemia. Não sei se tu já era empresário na pandemia. Na pandemia, não. Eu nunca esqueço, fechou dia 18 de fevereiro tudo aqui, Mas eu lembra, né? vendi, foi o tempo que eu mais vendi, cara. Exatamente. Aí fecha tudo, e nós tínhamos recém passado por uma situação financeira bem complicada, que estava precisando vender, cara, e fecha tudo. Nós ficamos 2, 3 dias em casa e a gente foi para a imobiliária. Disse, não, nós vamos fazer aqui. E baixamos a cabeça, cara, e começou a gente a comprar, e comprar, e comprar. Porque hoje é fácil, né? Hoje tu olha assim, ó, aquele momento foi que todo mundo comprou. Aham. Ok, mas aquele dia lá, Aquele cara, dia. nunca ainda a gente fez um lema, Império na Estrada. Nós fomos a Porto Alegre com o Jonathan, aí vamos para a estrada. Tudo fechado, não tinha lugar para almoçar, tu lembra, né? E ali eu vi, cara, Deus está no negócio, porque senão não ia funcionar, né? Todo mundo fechado, vendendo por chamada de vídeo, cara, foi algo doido. Então realmente é. É o cuidado de Deus E Deus que proveu, não é verdade? Deus proveu, não É, faltou. E uma pergunta, Alice, que eu te faço, que a gente quer, além de conhecer a história, trazer, porque vai assistir isso aqui, investidores nossos, sim. investidores teus, a tua visão do mercado de bombinhas. Por que o cara tem que comprar em bombinhas? Por que tu vende bombinhas para um cliente, sabe? O que tem de atrativo aqui? Eu sempre falo para meus clientes que Bombinhas não só vendemos uma praia, né? Não só vendemos uma praia. A gente vendeu Bombinhas hoje, eu costumo falar para meus clientes que a gente temos uma valorização hoje em torno de 16, 18% mais ou menos ao ano, né? Eu falo com eles. Por isso que eu trabalho muito forte ali na questão de imóvel na planta. Eu gosto muito de trabalhar imóvel na planta, cara. É para você ter uma ideia, é, eu, eu sempre falo, eu comprei um imóvel na planta ano passado, né? Eu paguei um valor de, se eu não me engano, foi 780 mil. Hoje o imóvel está valendo 1.100.000. Não tem aplicação, não tem poupança, não tem Selic. Então eu sempre falo, quando a gente compra, a gente vende. Né? Quando eu vejo o mercado de bombinhas e o nosso plano diretor nos ajuda muito. Eu não sei se vocês concordam comigo, Sim. né? Se você vai para outras praias, nada contra, mas o nosso plano diretor
Ah, eu quero comprar um apartamento na Avenida de Bombas, né? Então, você tem É que, escasso. né? Escasso, exatamente. Então, cada vez mais, quem tem apartamento, a tendência é valorizar mais, né? Eu lembro aqui na Fragata, quando não tinha nada, né? Era E é pouco tempo, um né? pouco tempo, né? E vocês podem ter... Eu peguei terno ali na Fragata, o pessoal oferecer por 380, né? E hoje, quanto é que vale um terno ali? Hoje tem lançamento de flat, 30 metros quadrados, é 1 milhão, Já quase 1 pensou? milhão ali. Já pensou na Fragata? É. Então, esse é o nosso E mercado, o né? legal que eu acho, Alice, e justo a mesma coisa que você falou aqui, nós falamos no primeiro, é essa escassez, e nós realmente vendemos. Isso. Os investidores nossos, é, alguns já compraram, antes de ficar pronto, já foi revendido. Então, realmente acontece. Aí, esse dia, um corretor de outra cidade falou: Ah, mas é que foi pandemia que deu essa valorização. Eu tenho um imóvel aqui que eu vendi meu, frente mar, que eu comprei depois da pandemia. Em 2 anos, não queria vender. O pessoal da Royal ali chegou com um cliente, quis comprar. Eu não queria vender no primeiro momento, acabamos vendendo. Escolha difícil, hein? Não, mas é que é o imóvel aquele que eu queria, sabe? Aquele que tu quer. Queria ficar E, para ele. e acabou que em 2 anos teve mais de 40% de valorização. Esse é o Então, nosso a mercado. gente vive isso no dia a dia e consegue trazer para o investidor. E é isso que a gente propaga para os outros. E acredito, vendo você falar, que é a Sim. mesma pegada, né? E eu passei uma experiência que tem um cliente meu, né, de Curitiba, que ele comprou um apartamento comigo e ele falou assim: Alisson, eu preciso vender esse apartamento porque eu tô abrindo um negócio aqui em Curitiba e eu preciso jogar esse valor aqui, nem que eu perca um pouco aqui, mas eu vou ganhar aqui. Cara, o cara falou isso numa segunda-feira, irmão. Em 7 dias, o apartamento estava vendido. Isso eu conheço várias regiões aqui que o pessoal, eu tenho um apartamento aqui que eu queria colocar numa permuta aí, faz 2, 3 anos que está para venda, Exatamente. né? Foi uns 15 dias atrás, teve uma situação do cara que ia trazer para cá que tinha pagado 580 mil há 4 anos atrás. Ele disse, se conseguir colocar por 600 mil, eu tô feliz. Já pensou? Agora olha o que tu tinha comprado aqui com 500 mil há 4 anos atrás. Esse é o nosso mercado. Esse é o nosso E mercado. o legal que eu acho, e que nem eu falei desse exemplo do meu, teve com vários clientes, a pessoa que comprou hoje, se ela for vender, ela está ganhando também, entendeu? Então não Isso é mesmo. aquela coisa, para mim ganhar, alguém vai perder. Não. Eu tive um caso no empreendimento aqui, que eu vendi na planta, não lembro os valores, mas vou te chutar aqui, foi 500 mil reais. Ele revendeu depois por 700. O cara que comprou, hoje, se oferecer 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, ele não vende, porque o imóvel é em torno de 1.500, 1.400. Então, tipo assim, o bacana que eu gosto é porque todo mundo ganha e ninguém sai, tipo, alguém sai lesado Não. para... É bacana isso aí. Teve uma situação inusitada, né? Quem é corretor está começando agora não pode achar que acontece sempre. Mas teve um imóvel que no período de 1 ano e meio, 2 anos, nós vendemos o mesmo imóvel 7 vezes. Aí um dia eu e o Jonathan sentamos assim, cara, não tá certo esse negócio. Alguém perdeu. Alguém perdeu. E nós começamos. Tá, o primeiro negócio foi assim e tal. O fulano vendeu porque precisava assim, um entregou uma lancha, depois o cara, porque o cara queria lancha e outro queria permutar por móveis e foi assim, cara, todo mundo ganhou. Foi um Mas negócio assim, ó, é um case de sucesso, mas não acontece sempre, né? Mas tu começa a olhar para o mercado, realmente é palpável o lucro, né? A rentabilidade. sim. Alisson, tu tá há 10 anos no mercado imobiliário, né? Mais um pouquinho. Há 10, 12 É, anos, é. por aí. É, antigamente, o cliente batia na porta, Vendi muito. vendi muito, né? Eu trabalhava na Rota do Sol, na frente da Vila do Farol. Cara, quando o cara entrava com a pulseirinha da Vila do Farol, aí o ticket aumentava, né? Só que hoje nós estamos vendo o Instagram tomando conta, Sim. as Rede redes sociais, social. e acaba que vai muita coisa fria ali também, né? Sim. Tu começa a ver coisas que a gente aqui da cidade às vezes conhece, o cara anunciando. Para você, o que que o Instagram hoje, as redes sociais tem mudado na tua vida como corretor do início até agora? Olha, eu costumo dizer que eu vivi as duas experiências, né? No começo eu falei do carro lá
dos CIPs, né? Tal. Uhum. E eu peguei uma época que eu deixava o carro lá na Cisne, né? Eu trabalhava na Marcos Imóveis e eu dizia que o carro estava no Lava Jato com vergonha de levar o cliente do carro, para você ver. E, cara, nós atendia, eu acho assim, na semana, todo mundo atendia. Realmente, eu fiz venda, na Marcos Imóveis tinha lá a TV fora, passando o imóvel, o casal parou, você atendia, mostrava e vendia. E vendia ali. Vendia, eu acho que vocês também fizeram muito assim. Hoje não é tão fácil assim, né? E a questão do Instagram, da internet, eu acho que é uma ferramenta principal, mas para quem sabe usar, sabe? Você tem que saber usar o Instagram. Porque, como você acabou de falar, o cara pesquisa em bombas, ou em bombinhas, ou em mariscal. O Instagram, se você pesquisar agora, eu vou pesquisar um imóvel em bombinhas, ele vai começar a mandar os imóveis em bombinhas. Aí você vê, então assim, o cliente hoje ele chega em bombinhas, ele já sabe que o apartamento tem 95 metros quadrados, sabe que ele é sol da manhã. Se o corretor não tiver preparado, o cliente chega hoje mais preparado do que o corretor. Então, o que eu quero dizer? Os corretores, como nós também, temos que se adaptar a essa nova fase. Se adaptar, conhecer mais, estudar, né? Porque eu cansei de estar na imobiliária antes, chegava o cliente de porta, o corretor mostra o Vila Romana, 301, na hora ia com o cliente. Hoje não, hoje o cliente ele pega o caderno, né? Muitas vezes coloca até uma planilha, já sabe o que é que vai ver. Eu vou ver tal com a Império, vou ver tal com a Alisson, vou ver tal com fulano. Ele já vem com aquele mapa pronto para ver o imóvel. Então, assim, a internet é bom? É. Mas hoje, se você não se capacitar para trabalhar com ela, você vai ficar para trás. É verdade. É Né? verdade. Eu tive muito cliente no início que, como o Anderson falou, a gente veio, nem sabia vender imóvel, nunca vendemos, que tu pegava na placa ali da frente, levava, mostrava, sentava, fazia proposta e saía com o negócio fechado, né? E eu vejo hoje que realmente parece que esse público existe, mas é mínimo, né? Sim. A maioria chega, que nem a gente falou, já sabe o preço, sabe que está anunciado aqui. Tem casos, às vezes, que tem dois valores na internet, porque às vezes é um anúncio antigo. Aí ele já sabe, mas aqui está anunciado por tanto, aqui tá. Então ele vem pronto, Ele né? vem pronto. Tem que estar preparado. Ou às vezes, até a questão, antigamente a gente já cuidava isso, quando o imóvel não é exclusivo teu, né? Aí bota aqui 1.400, lá tá 1.390. O outro corretor já sabe que vai baixar a comissão, manda 1.380. Então tem tudo isso. Tem que estar preparado. Assim, Alisson, voltando à questão da valorização imobiliária, né? Uma pergunta aqui que a gente elaborou para ti. O que mudou na cidade que as pessoas de fora ainda não perceberam? Boa pergunta, né? Na minha percepção, o que mudou muito aqui na cidade, que na minha visão tá dando uma diferença muito, não é só a questão da cidade em si. Por exemplo, como a gente acabou de falar, a praia hoje tem uma passarela, aí tem ali a Praia do Ribeiro, e outras coisas. Mas também essa questão de obras mais novas. Se você anda aqui nessa avenida, hoje você pega no começo ali, perto do escritório de vocês para cá, vocês começam a ver os prédios já com fachada diferente. Então, isso é um a mais para nossa cidade também. E porque isso, se você pegar a Fragata hoje, os lançamentos que tem na Fragata, se você vai pegar o que vai ser aquela Avenida Fragata, na minha percepção, vai ser uma segunda avenida, vai ser uma segunda avenida toda modificada em estrutura, e isso é o sinal que Bombinhas ela está avançando, né? Não só na gestão política, né? Porque mudou muito. Quem vê Bombinhas há 10 anos atrás e vê Bombinhas agora é outra Bombinhas, É outra bombinha. né? A gente vê outra realidade de cidade, né? Mudanças, na minha percepção, essas novas rotas que estão saindo agora, da questão do trânsito, da entrada, na saída da cidade, na minha percepção, vai facilitar também para nós. Eu não sei se vocês têm muita pergunta, mas muitos clientes meus, cara, eu vou entrar na cidade e tal. Então, a gente já tem essa resposta para dizer que está mudando, né? A gente até falando outro, e para mim, é um problema que o dinheiro resolve. Isso mesmo. Vamos lá.
Tu tem bilhões aí para investir. Tu faz um aeroporto aqui dentro, tu faz o que tu quiser. Agora, a segurança e essa natureza que nós temos, dinheiro não compra. Não compra. Não compra. Porque Não outras compra. cidades têm tudo isso, mas isso não se compra. É verdade. Então, eu acho que até o Jonathan falou que é um problema com prazo. Daqui a pouco vai sair Sim. um outro acesso, né? E aí tu imagina esse paraíso nosso com segurança, com tudo, resolvendo o acesso, né? O nosso paraíso não tem não. nem o que falar. Teve um cliente de São Paulo nosso que até disse assim, gente, vocês vendem, é um condomínio fechado. É uma cidade Mas condomínio fechado. condomínio E fechado. é isso mesmo, né? Nós vendemos agora, fizemos um negócio com um jogador de futebol, o Kleberson, Aham. e, cara, o cara viajou o mundo todo, né? E ele veio com a família dele aqui, ele disse, cara, a gente se encantou no lugar. Então, realmente, cara, a gente tá convivendo tanto aqui que você não se dá conta do paraíso que nós vivemos, né? Eu brinco com a minha esposa, olha, faz tempo que eu fui na praia, né? E a pessoa na correria, mas é que nem você falou, a gente moramos num paraíso, né? E que dinheiro nenhum pode comprar, Não. né? Nossas praias, a natureza, tudo, eu acho que Tu dinheiro tem nenhum aqui compra. agora, por exemplo, assim, ó, tem aquela pegada artesanal do pessoal nativo daqui, por exemplo, Uhum. da tainha aí, cara, que é algo que ninguém às vezes É conhece. verdade. Cara, tu tem essa pegada de cidadezinha pequena, de aconchegante. Eu sou apaixonado por aqui. Eu também. E assim, ó, hoje nós temos aqui 39 praias, eu acho que são 8 ou 9 bairros, uma coisa assim, né? Desses 10 anos, qual que deles você viu que mais deu o boom? Olha, na minha opinião, hoje, que tem muito a crescer ainda é o Sim. Mariscal, né, na minha visão. Mariscal está num constante crescimento, né? Bombas, eu acredito que foi o que eu mais vi crescer, na minha opinião, né? Eu tive o privilégio de participar de várias permutas aqui em Bombas. Então, o crescimento de Bombas, na minha opinião, foi o que eu vi mais, né, Mas Nos últimos tempos aí, nos né? últimos tempos, né? Alisson e Jonathan, né? A gente está numa conversa aqui. Qual o maior erro de quem analisa bombinhas de fora? Que você vê hoje, aquelas objeção que vem. Qual que é aquela que você olha para o cliente e dá vontade de cara? Tu não conhece isso aqui? Na minha opinião, assim, que quando o cliente fala que... Eles falam muito assim, Bombinhas é uma cidade mais parada, né? É uma cidade, assim... teve um cliente meu que falou assim, cara, mas meu filho falou que dá tal hora, não tem o que fazer, né? Eu recebo muito essas perguntas, cara. Eu escuto muito isso, né? E eu sempre falo, você não pode ver Bombinhas por esse lado, né? Bombinhas hoje, que nem você falou, a nossa segurança, a nossa tranquilidade, né? Você poder caminhar com sua família. Cara, eu não vou citar cidades aí, mas você vai em cidades aí que você sai, você não pode pegar o celular e no carro é perigoso você ser assaltado no trânsito. Eu falo assim, cara, Bombinhas tem tanta coisa boa, você vai se preocupar porque é parado, né, cara? E a gente. Eu acho assim, que tudo é um público, né? Eu acredito assim, o cara que compra em Mariscal não é o cara que compra em Bombas, né? O cara que compra em Quatro Ilhas não é o cara que vai comprar no Canto Grande, né? Então, tudo é o público. E eu tento, todas as vezes que eu escuto essa pergunta, ou da entrada, da saída, ou que é muito parada, eu sempre priorizo falar do principal, que é o que? As nossas praias, a segurança, a tranquilidade, né? Então, eu sempre... Eles tentam, aí eu vou... Vai argumentando. Eu vejo assim, ó, que muita objeção que chega para nós, corretor, é fruto de má informação na Mas internet, cara. é isso aí mesmo. Eu vejo, por exemplo, assim, toda temporada a mesma história. Falam do esgoto, Isso mesmo. falam do trânsito. Só que aí muitas pessoas têm possibilidade de investir, acabam não vindo por medo dessas informações. Então, hoje, infelizmente, a informação ela ficou um pouco complicado, né? Porque tem umas verdadeiras e tem que ter, lógico, mas tem umas que acabam atrapalhando, né? E eu vi isso agora na Argentina. Na Argentina que a pessoa falou muito da virose, né? Não sei se você Da virose. chegou Cara, a... esse negócio pegou, né? Aham, rapaz, eu tava não foi só de uma pessoa. Eu vi,
Aí tinha que argumentar. E isso vai muito daquilo que... E eu acho que foi um ano que não deu aquela virose tamanho que sempre deu. Mas é o que nós estávamos falando antes, a questão de quem leva essa informação para dentro da internet, É verdade. né? Hoje tu tem cidades vizinhas aqui que a qualidade da água é muito baixa e ninguém fala nada. Agora, Bombinhas, assim, ó, eu acho que é um dos grandes objetivos, quando eu e o Jonathan falamos, assim, ó, já nos falaram, cara, vocês vão chamar imobiliárias? Vocês não são concorrentes? Não, cara, a gente quer falar de Bombinhas. Isso mesmo. Porque se tu olhar hoje, eu vou te dizer que 95% dos anúncios, eu começo falando por mim, o que você faz no tráfego pago hoje? Você mostra um imóvel, mostra uma construtora, mostra isso. E pouco se fala de Bombinhas. De Bombinhas. Dessa água. E o paradigma que a gente quer quebrar, Alisson, é nessa parte que, digamos assim, pô, se eu falar de Bombinhas, eu estou vendendo para o outro também. Mas olha Gramado, cara. Gramado, para mim, é um exemplo de cidade que fala de Gramado. Então, eu acho que dos objetivos nossos, é isso aqui. E é o que a internet leva. Mas levar Bombinhas, né? Às vezes, não só vender um imóvel, um tráfego pago sobre isso, mas sim sobre o nosso paraíso aqui dentro. Verdade. E fazer uma pergunta, já que estamos falando de objeções, nós na outra vez teve um cliente do Anderson, que o Anderson enterrou um gato, não sei se tu acabou observando, e nós queríamos saber de ti, uma venda tua que foi trabalhado, difícil, inusitado, trazer esse momento de Uma história aqui. uma história tua. Rapaz, eu acho que todo corretor tem essa história, né? Tem que ter. Cara, eu tive uma venda uma vez que, meu Deus do céu, sabe aquela venda que o contrato, eu acho que ele vai e volta umas 20 vezes? Eu tive uma venda, uma negociação de uma permuta que foi 8 meses, cara. Meu Deus. 8 meses. Por quê? Porque dependia não só de uma família. Dependia, era 5 lotes, dependia de... imagina, cara. Não é que um lote, ele estava no nome de uma pessoa. Uma tem 5 irmãos, outro tem mais tantos irmãos. Um estava em São Paulo, outro estava fora do Brasil. Eu acho que não... eu acho que eu tenho que fazer... como é que eu posso dizer? Eu tenho que fazer algum convênio com a Azul, porque... cara, foi muito complicado para mim. Não foi... Eu pensei que não ia andar, cara. Eu pensei porque esse aqui aceitava. O outro falava que não aceito. No último, para assinar... mas eu pensei bem. É um bom que... Mas eu acho que todo corretor passa por isso. Eu acho que faz parte, né? O corretor que não aguentar esse processo, nem entra. Não, isso é verdade. Procura outra profissão. Cara, é quase uma gestação, né, cara? 8 meses, cara, esperando. Esperando ali, vai. E tem hora que a pessoa pensa, não vai andar, cara. Não vai andar. Mas assim, no final fica... Aquele... Ufa. Cara, e interessante, falando de venda, eu fechei uma permuta. Eu não sou muito da permuta, cara. Tenho 10 anos aqui, eu fiz 3 permutas, sabe? Mas eu fechei um agora de um pessoal que fazia negócio antigamente aqui. Eles faziam muito negócio aqui. E, cara, e o contrato aconteceu isso, indo e vindo, e daí um pouco o construtor disse, cara, não dá mais, tal. Aí eu fui explicar a situação. Cara, eles passaram aqui, situação é difícil. Então, hoje, eles vêm já marcado por coisas negativas, né? Então, ele quer esse resguardo e tal, até ele fazer o primeiro negócio e ver que a pessoa é séria, né? E a gente vai conversando e vai lembrando. Eu vendi uma casa ali próximo aos Imbros, e essa casa era de 5 irmãos. E tinha um irmão que era pescador. Olha só. E resolvimos fazer aquele ClickSign, né? Que tem a assinatura digital. Irmão. Lá vem a história que eu não queria saber. Ó. Meu Deus do céu. E o cara em alto mar, o comprador assinou, as 4 irmãs dele assinou, a esposa do comprador assinou. E cadê contato com esse cara? Aí passou porque eu acho que não sei se é o Starlink, não sei o que é que eles usam, né? E a gente conseguiu contato com esse cara no outro dia. Sabe o que aconteceu? Falamos com o cara, mas ele não sabia fazer. Aí nós teria que ligar em chamada de vídeo. Cara, aí chamada de vídeo. E o cara lá no alto mar. Tô quase pegando um barco e indo atrás dele. Fazia assim, não, você pega outro celular. E cadê o outro celular?
Só tinha O cara pegar lá, cara, eu acho que foi uma coisa assim Quase que pegou um barquinho e foi não, atrás dele. e o cara preocupado, o comprador, porque o cara deu o sinal, né? Fez o sinal de arras. Validade. Cara, eu acho que o cara não tava dormindo de noite, mas aí deu certo. O cara, alto mar, cara, Caraca. mas deu Tem certo, história, assim. né? Eu acho que é por isso que eu digo, esse projeto de vocês é muito bom, parabéns, que a gente vai conversando e vai lembrando e vai trocando informação Verdade. em cima daquilo que ele falou aqui. Isso é muito importante, você reunir pessoas, principalmente no nosso ramo, que ele é muito concorrido. É. Existe muito aquilo, concorrência, né? Ah, porque fulano tem concorrência. Cara, não, a gente tem que se unir. Isso é verdade. Se unir. Eu acredito que a união é aquele velho ditado, a união faz a força, né? Exatamente. E tu começa a lembrar essas coisas. E serve, né? Isso aqui vai ficar para experiência para os novos, né? Vê que não é assim. Não é assim. O Jonathan tá me devendo, mas eu vou lembrar uma dele, cara. Na próxima conta. Eu lembro uma vez que eu nunca tinha vendido para argentino e veio a nossa. É cliente nossa até hoje, cara. Faz 10 anos, a Graciela. E ela vinha para pagar uma primeira parcela, né? Em dinheiro. E ela veio, chegou tardezinha assim, e disse: Eu tenho uma térmica de chimarrão, posso deixar guardada aqui? Pode, não tem problema. Aí eu deixei na cozinha, fui embora. No outro dia, era $120 mil mais ou menos que ela tinha que pagar. No outro dia, ela veio para fazer o pagamento e a minha térmica tá onde? Ela tá aqui. Cara, ela não abre a térmica. Tava os $120 mil ali embalado a vácuo. Ela passou dentro da alfândega lá, tomando chimarrão com a térmica, com o dinheiro embalado a vácuo. Cara, e eu deixei lá na imobiliária, guardado. Eu nem sabia, cara. Acontece umas dessas. Criatividade, hein? Uma vez eu vendi um apartamento para o meu primeiro cliente argentino, né? Aí a gente fechou na Vertical, foi um apartamento ali no de Trento. Aí eles contentes, cara, eles se abraçaram na hora, eu achei o máximo, né, cara? Calculando a comissão, aquela coisa de primeira, né, as vendas maiores, assim, tá acontecendo e tal. Aí, nós voltando para a imobiliária, eles conversando entre eles, ele disse: Norma, em espanhol, né? Eu vou cancelar esse apartamento. E o cara, não pode, cara. Agora, depois de tanto sofrimento. E a Norma: Joaquim, se tu quer cancelar, né? Não, eu vou cancelar. E olhou para mim, sério: vou cancelar esse apartamento. E eu: mas Joaquim, por que comprou agora? Vai? Não, vou cancelar. E eu insisti, né? E ele dizia: Não, eu quero cancelar. Eu quero cancelar o departamento. Eu disse: tá, mas fechamos agora e tal. Ele disse: pero la plata é minha, eu quero cancelar. Eu disse: tá, mas o que é cancelar? Aí cancelar é tu quitar ou que tu... Cara, eu já tava pensando assim, perdi minha comissão, não tem... Mas é legal. Isso aí vai. Tem a do teu cliente lá que arrendou uma pousada e Sim. perguntou se viu de cavalo. Ele me ligou, né? Eu arrendei uma pousada pro Fábio. E ele me ligou de noite. Deixa eu tomar uma... Ele me ligou à noite e disse assim: Anderson, Argentina é longe daqui? Não é pra contar. Viu? Se emocionou, viu? Ele me disse: Anderson, Argentina é longe daqui? Eu disse: cara, dá uns 1.000 quilômetros, hein? Os caras são acostumados a vir de cavalo pra cá. Eu disse: claro que eu saiba. Não, né? Não, porque me ligou um argentino aí. Me ligou um argentino aí perguntando se tinha cocheira. É cocheira de cavalo, né? Eu disse: não, irmão, isso é vaga de garagem, cara. Eu passei por isso, cara. Eu passei por isso. Não, mas eu trabalho em locação. Cara, o cara chegou meia-noite na imobiliária. Aí falou assim, e só tinha eu, cara. Ninguém vai te ajudar. Não, ninguém pra me ajudar. Aí o cara pagou o aluguel, aí vamos pro apartamento. No Dante ali. O cara, onde fica a cocheira? Meu irmão, eu falei assim, desculpa. Que seria? Não hablo bem, não entendo. Cara, eu sofri, cara. Eu falava... Achou que ele tinha vindo a cavalo também? Eu não sabia que era a garagem, cara. E, resumindo, cara, o cara botou o carro pra fora, ficou lá de fora o carro. Não sou. Não, eu disse, ó... Aí no outro dia, aí o rapaz falou, ó, não, a cocheira, vaga de garagem. Aí foi lá, expliquei pro cara, mano, não sabia. Mas é vivendo e aprendendo, né, cara? Vivendo e aprendendo. E são coisas que nunca mais tu esquece, né? Não. Hoje eu sei que é cancelar um apartamento, digo, pode, fica à vontade. Ficou feliz. Assim, ó, fazer umas respostas aí, umas perguntas para fazer uma resposta rápida, né? Tá. Primeira mão. Melhor conselho para quem comprar o primeiro imóvel em Bombinhas? Comprar na planta.
E comprar comigo, né? Ah, com certeza. Ah, tá. Então tá bom. E comigo também. Eu É comprar uma com os dois. parceria. Melhor bairro para investir hoje? Na minha percepção, Mariscal. Um erro que você nunca cometeria como investidor? Comprar de uma construtora que eu não conheço. Um hábito que mudou sua vida? Falar menos e trabalhar mais. Um livro que você recomendaria? Pai rico e pai pobre. Como você imagina Bombinhas daqui a 10 anos? Eu imagino um paraíso. Mais do que já é. E o que significa sucesso para você? Sucesso significa você nunca desistir dos teus sonhos. Então, gente, foi um prazer de coração, Alisson, receber você aqui. A Obrigado. história, com certeza vai incentivar corretores novos e Obrigado. que Deus abençoe a tua caminhada e conte sempre com nós. Amém. Posso deixar um recadinho aqui? Pode, por Pode. favor. Talvez você que está assistindo aqui, você está um pouco desanimado, pensando em desistir, pensando em parar. Talvez já falaram para você que você não vai conseguir, que esse negócio não é para você. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E em nome do Senhor, você que está assistindo aqui, o Senhor está abrindo uma porta que você vai viver coisas extraordinárias. E muito obrigado a cada um de vocês aí pela oportunidade de estar aqui. Eu acompanho vocês há muito tempo, admiro o seu trabalho, já te falei. Sei que é muita luta, né? As pessoas só vê as coisas boas, né? Não vê os bastidores. Você, aquele dia a gente na vertical conversando. Então, que Deus abençoe grandemente vocês. Que aonde vocês colocar a planta dos seus pés, prospere ainda mais. Tá bom? Deixa ali o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém. E em nome dele não vai faltar nada. Tá bom? Obrigado, irmão. Obrigado. Olha, só mais assim, ó, antes de terminar, nós temos um presente para ti. Cara, Tá? Um fico feliz. presente que tem um significado. Cara, e realmente fazer isso aqui contigo hoje foi leve, foi bom. Obrigado. Estamos gravando há um bom tempo aqui. E realmente, cara, tua história nos inspira, né, Obrigado. a ser cada dia melhor e saber que vem uma geração aí que está fazendo a diferença. Obrigado. Então nós temos um presente para te entregar aí. Onde é que está? Onde é que tá? O presente estava aqui em cima. Um presente especial. Aqui, meu irmão. Fala de novo, ó. Fala de novo do presente aí. Aqui um presente especial que eu acho que tem um significado rapaz. para ti aí. Vai ter um significado de Oh, onde tudo começou. E pode ter certeza que eu vou guardar com todo carinho. Né? E que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Tá bom? Obrigado e tamo Show. junto aí. Tamo junto. Fechou, meu irmão. Um um abraço. abraço, querido. Pessoal, esse aqui foi o nosso segundo podcast. Estamos aqui com o Alisson. Foi o Alisson e o Jonathan, dois corretores de sucesso na nossa cidade. E com certeza vai ter mais episódios, mais pessoas aqui que tragam essa bagagem que a gente. Aquilo aquilo que não se mostra, né? Só a gente vê nos bastidores. Então, você que quer continuar assistindo esse vídeo, curte aqui, compartilha. Curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo.